paz, amados irmãos. Hoje eu quero sair um pouco do assunto do coronavírus. Uma coisa é certa, a vida vai continuar, com ou sem o coronavírus. Mas tem uma coisa que precisamos fazer todo o tempo, é tomar decisões. Por isso hoje eu quero falar com os irmãos sobre decisões que agradam a Deus. Para isso nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a qual servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, a nossa vida ela é formada de decisões. Temos que tomar decisões todos os dias. As nossas decisões podem ser de coisas simples, como ir trabalhar ou não, qual roupa vestir, ou decisões mais complexas, como mudar de cidade, com quem casar, qual curso fazer em uma faculdade. Mas o que importa em todas as decisões que tomamos é se elas agradam a Deus, se é para a glória de Deus. Deus nos deu o poder para escolher. Isso se chama livre agência. Nós podemos escolher servir a Deus ou não, mas precisamos conhecer as consequências das nossas decisões. Josué, já no final da sua vida, depois de cumprir a grandiosa missão que Moisés deixou sob a sua responsabilidade, que foi atravessar o rio Jordão, enfrentar e expulsar os povos que estavam instalados na terra prometida. O povo de Israel tomou a posse da terra. Agora, instalados na terra prometida, Josué convoca o povo e faz uma renovação da aliança com Deus. Para isso, o povo tinha que tomar algumas decisões. E a primeira decisão é temer ao Senhor. O versículo 14, parte A, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. Precisamos conhecer mais o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, justo, poderoso, que promete bênçãos maravilhosas àqueles que obedecem à sua palavra, mas promete castigo e maldição aos que não obedecem aos seus mandamentos. E que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. O salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio do saber. Arthur W. Pink disse com relação a este versículo: feliz é a alma que tem sido aterrorizada por uma visão da majestade de Deus, que tem tido uma visão da terrível grandeza de Deus, sua santidade inefável, sua justiça perfeita, seu poder irresistível e sua graça soberana. A visão de muitos crentes sobre Deus tem sido comum, que não causa temor nem tremor, como se estivesse lidando com uma pessoa qualquer. Mas Deus não é assim. Moisés, ele escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Quem teme a Deus obedece aos seus mandamentos. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Temos que servi-lo obedecendo às suas palavras. E a segunda decisão é servir a Deus com integridade e fidelidade. O texto, ainda na parte
A do versículo 14 diz: serviu com integridade e com fidelidade. Para servir a Deus, você precisa conhecer Deus, saber como Ele quer ser servido. A Bíblia revela quem Deus é e como você deve servi-lo. A Bíblia diz que Deus nos criou para seu louvor. Servir a Deus é fazer a vontade, mas não é de qualquer jeito. É da forma com que Ele quer. E de acordo com o texto, tem que ser com integridade. Integridade é a qualidade de alguém que é íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, imparcial, justa e perfeita, puro de alma e de espírito. O nosso alvo é ser parecido com Cristo, que é perfeito e íntegro. E com fidelidade. A palavra fidelidade significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Nós somos chamados para sermos despenseiros de Deus, ser mordomo de Deus. O maior desejo do mordomo é ser considerado fiel, é agradar a seu Senhor. A decisão de temer ao Senhor e servi-lo tem que ser com integridade e com fidelidade. Infelizmente, a geração posterior àquele povo que fez um compromisso de servir a Deus juntamente com Josué foi infiel, fazendo o que era mal perante o Senhor. E isso está registrado lá em Juízes 2, versículo 10. No capítulo 24, a partir do versículo 1, Josué faz o povo lembrar de toda a história do povo de Israel, desde Abraão, Isaque e Jacó, a libertação do povo da escravidão do Egito através de Moisés e Arão, de todos os milagres que Deus fez guiando o povo pelo deserto até a entrada do povo de Deus na terra prometida. Josué foi o braço direito de Moisés, foi o seu sucessor para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. O nome Josué e Jesus têm o mesmo significado, ou seja, Deus é a salvação. Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado, nos comprou com seu sangue. Agora somos servos. A função do servo é servir com integridade e fidelidade. Estamos servindo a Deus com integridade e fidelidade? Essa é uma pergunta que nós precisamos de fazer a nós mesmos. E a terceira decisão é eliminar os deuses e ídolos. A parte B do versículo 14 diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Você pode dizer: eu não tenho outro Deus, eu não tenho ídolos. Será que não? Tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar na nossa vida, que não seja o nosso único Deus verdadeiro, é idolatria. Muitas vezes o dinheiro, trabalho, família, time de futebol tem ocupado o primeiro lugar na vida de muitos crentes. A Bíblia diz que temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando colocamos pai, mãe, filhos, marido e mulher, trabalho ou dinheiro acima de Deus, é idolatria. Jesus diz que temos que largar tudo para segui-lo. Paulo diz que tudo o que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso está registrado lá em 1 Coríntios 10, 31. Precisamos trabalhar para sustentar a família, precisamos de dinheiro para ajudar os mais necessitados, precisamos ter uma vida digna, amar e cuidar da família.
é necessário a diversão, o descanso, porém que tudo isso seja para a honra e glória de Deus. Existe uma ordem que temos que aprender e seguir. Primeiro, Deus sobre todas as coisas. Depois a família. E depois então o trabalho ou o ministério. Quando invertemos esses valores, sofremos as consequências. Quando colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, é idolatria. Na parte A do versículo 15, Josué exorta o povo a tomar uma decisão. E ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Nós somos um povo livre. Deus nos deu a liberdade de decidirmos servi-lo ou não. Liberdade que o ímpio não tem, porque antes da regeneração todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Lembrando que somos responsáveis pelas nossas decisões. Toda decisão tem consequência. Paulo diz que nós escolhemos ou nós colhemos aquilo que nós plantamos. E isso nós precisamos de entender. O correto é que todas as nossas decisões estejam dentro da vontade de Deus, para a glória de Deus. Josué, juntamente com seu povo, tomou a decisão certa e foram abençoados. Mas a geração seguinte esqueceu o compromisso de seus pais e só fizeram o que era mal perante o Senhor. Josué tomou uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 15, parte B, diz assim: que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em primeiro lugar, ele usa o pronome pessoal. Temos aqui a firme decisão de um líder e pai responsável. É muito fácil pedir às pessoas que façam sem que necessariamente esteja envolvido na ação. Estamos em uma sociedade onde os pais transferem a educação de seus filhos para terceiros. Um pai comprometido que pensa no exemplo que deveria dar aos filhos é o primeiro que se coloca na brecha quando Deus busca um homem para que o sirva. Eu só posso exigir que a minha igreja, a minha família façam algo quando eu tomo a decisão de fazer primeiro. Que possamos tomar a decisão de mudar a nossa atitude e dizer no que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serei temente a Deus, serei melhor pai, serei melhor filho, serei melhor marido, serei melhor esposa, serei melhor empregado, serei melhor patrão, serei melhor aluno, serei melhor professor. Esta é uma decisão que precisamos tomar hoje. Em segundo lugar, envolve a minha casa. Josué conhecia a fidelidade da esposa que tinha e a obediência dos filhos para com ele e para com Deus. Não foi uma decisão machista daquele que diz: em minha casa quem manda sou eu. Um pai que pode dizer eu e a minha casa. Quando se refere aos valores espirituais, está seguro dos princípios que semeou. Em terceiro lugar, o objetivo da sua decisão: servir ao Senhor. Esta decisão revela a importância de se ter uma família cristã, ter um lar onde todos estejam envolvidos no serviço ao Senhor. Josué reconhecia que não era suficiente somente ele permanecer fiel a Deus. Ele sabia que sua família podia cair nas mãos ou nas mesmas redes da idolatria a que Israel estava propenso. A falta de unidade entre os pais
faz com que os filhos sirvam a outros deuses. Por isso, a nossa decisão de servir ao Senhor tem que ser clara, firme, com integridade e fidelidade. Irmãos, a decisão de temer ao Senhor, servi-lo com integridade e fidelidade, eliminar tudo que possa tomar o lugar de Deus na sua vida, é uma decisão sua. Deus te amou tanto que deu o seu único filho para que você tivesse vida eterna com ele. Como seu Senhor, Jesus requer que seja um servo fiel e obediente. Que todas as nossas decisões sejam para glorificar o nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus nos abençoe. Que nós possamos entender que todas as nossas decisões precisam ser para a glória de Deus. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado. Nos dê força, poder, para que nós possamos tomar as decisões corretas na nossa vida. Sabemos, Pai, que a nossa vida ela é feita de decisões. Tudo aquilo que nós vamos fazer, desde o momento que nós levantamos até o momento de deitarmos. Ó Deus, mas que todas elas possam ser para a honra e glória do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado por esse privilégio de poder servir ao Senhor. Ó Deus, nos ajude a servi-lo com integridade, com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, meu Deus, pela nossa igreja, por cada irmão, ó Pai, que o Senhor esteja com todos eles agora nesse momento, dando a eles força, ó Deus, para passar por esse momento que estamos passando. Mas nós sabemos que é pelo poder do Senhor, é pela força do Senhor, é pelo amor do Senhor, é que nós possamos prosseguir a nossa vida. Ó Deus, nos dê a paz, a alegria de poder servir ao Senhor todo instante na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dê um restante de noite abençoado na presença do Senhor, ó Deus, e que a nossa vida seja para louvor do nome santo do Senhor. E é no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém.